Agora, 7 horas e 18 minutos. Olha que história. Um motorista de ônibus, sofreu um mal súbito agora, nesse fim de semana, e causou um acidente na Avenida Governador Laminha Filho, aquela que é a principal do Feitosa. O ônibus que ele dirigia destruiu a fachada de um estabelecimento comercial. Prejuízo grande, viu? O Williams Tavares está lá, tem mais informações ao vivo pra gente e conta agora como é que isso aconteceu, hein, Williams? É contigo. Pois não, Douglas, vamos trazer todas essas informações a partir de agora aqui no Balanço Geral. Como você bem comentou, esse acidente aconteceu durante o fim de semana, no último sábado, aqui na Avenida Governador Laminha Filho. A gente observa que os estragos ficaram por toda parte. Já nesse ponto que o Cleveton vai mostrar agora, nós observamos que existem fios expostos ainda, fios de telefonia, de empresa de internet, e quando a gente dá um giro que caminha um pouco mais à frente, é que a gente vê de perto também que uma oficina mecânica acabou sendo atingida por esse ônibus. Ele teria batido inicialmente no poste e também nessa oficina mecânica. A gente vai caminhar para mostrar de perto essa realidade. Olha só, a entrada da oficina ficou toda destruída, também tem um carro ali, a gente não sabe se esse carro também foi atingido, provavelmente tenha sido atingido por esse ônibus. Mais à frente a gente observa que o poste, inclusive, é novo, mas olha só os estragos que ficaram aqui nessa oficina. Foi sábado, o local precisou ser isolado, foram chamados ao local tanto a SMTT quanto a Equatorial. A gente acredita que o poste precisou ser trocado porque aparentemente é um poste novo, e como o impacto foi todo no poste, acabou danificando a rede elétrica. O Sinturb manifestou informações justamente sobre o motorista do ônibus. Não tinha nenhum passageiro, vale destacar, dentro desse ônibus, apenas o motorista. Ele teve um mal súbito, perdeu o controle da direção, o ônibus atingiu o poste, depois também atingiu essa oficina. A gente verificou, mas não tem ninguém aqui no local para conversar com a nossa reportagem. Foi uma pancada muito forte, a fachada até do local ficou ali no chão, com o impacto que foi sofrido, foi feito pelo ônibus. E o Sinturb disse que o motorista desse ônibus, ele recebeu atendimento, mas ele não sofreu escoriações, não sofreu ferimentos em razão do acidente que foi provocado aqui no local. Ele foi atendido por conta do mal súbito que ele sofreu. A perícia também vai trazer outras informações sobre toda essa situação que foi registrada aqui no bairro do Feitosa. Aqui é uma via muito movimentada que faz ligação com o terminal rodoviário. Para quem também vai no sentido Barro Duro, o tempo todo passa carro, passa ônibus, passa bicicleta. O pessoal usa muito essa via porque ela garante acesso a esses locais que nós acabamos de citar. Olha só a frente dessa oficina como ficou em razão desse acidente. Apesar de toda essa situação, felizmente o motorista ele não morreu em razão desse acidente, recebeu os atendimentos, está se recuperando desse mal súbito que ele sofreu, e a gente vai continuar acompanhando de perto essa situação. A gente ainda precisa saber quem vai arcar com esses prejuízos, porque quem é dono da oficina, sem dúvida, ficou com esse prejuízo. Ninguém sabe se esse carro que está aí na oficina, ele pertence ao dono da oficina ou se a um cliente que deixou aqui para fazer um conserto, mas os estragos por aqui foram muitos, principalmente na entrada dessa oficina. Eu volto com você, Douglas. Tá ok, Williams. Muito obrigado. Ainda bem que o motorista se recupera, né? Apesar de toda a destruição, a gente observa aí, você falou, ele vem se recuperando, a gente torce pela plena recuperação dele e torce também, claro, que a empresa responsável pelo ônibus arque com todos os prejuízos, que a gente vê aí, ó, as imagens do dia do acidente. Pegou o poste, depois a fachada das oficinas, né? Tem carro lá dentro da oficina também que ficou danificado, né? Esse ônibus estava sozinho com o motorista, sem nenhum passageiro, o motorista e o ônibus sozinho, né? Sem nenhum passageiro. Menos mal, porque a gente poderia estar falando de algo muito mais sério, muito mais grave, muito pior. Mas assim, é natural que a empresa responsável, dona do ônibus, arque com os prejuízos, né? Não tem nem como quem é dono aí da oficina ou do estabelecimento que teve o prejuízo não ser ressarcido.
tem aí as provas, os danos, e todo mundo falou, o motorista passou um mal súbito, né? A gente torce que ele se recupere e também que a empresa, claro, acho que sem dúvida isso não vai ter problema nenhum, de arcar com os prejuízos aí para os donos dessas oficinas. A gente viu as imagens do dia do acidente e a gente tem imagens ao vivo também do local, né? Onde nossa equipe está lá mostrando para você que mesmo 48 horas, 72 horas depois do acidente, o estrago ainda continua grande. Eu acho que hoje vai ter uma resposta da empresa para dizer, ó, a gente vai lá, vai arcar com os prejuízos do carro, das fachadas, das lojas, vamos deixar tudo como era antes, após o acidente. É o mínimo que se espera.